Nesse grupo aqui estão os alunos, professor Fernando, que estão participando do evento, juntamente comigo, com mais 2 professores, certo? Eles são as pessoas que montaram a parte operacional da SEAD, certo? Eu fiz os Parabéns. contatos e toda essa estrutura de YouTube, redes sociais, tudo foram eles. Então, esse evento aqui é 90%, 99%. Não estou não tô escutando você. Não estou escutando. Não estou escutando. Está ouvindo agora? Tinha mandado a mensagem, não estou escutando. Agora sim. Pronto. Então, professor, é um evento dessa magnitude, certo? Então, Uhum. o senhor vai ter a honra, como eu deixei aberto lá atrás, e hoje o seu conhecimento vai prevalecer aqui pelos alunos e professores que estão presentes, tá bom? Ok. Então, tá certo? Romésio, vamos. Senhores e senhoras, boa noite e boa sorte para nós todos. Que Papai do Céu nos abençoe. O resto é com o professor Fernando, mas vamos fazer as honras da casa. Tá bom, Romésio, mete bronca. Pronto. Boa noite a todas e todos os discentes da BCDS ESVASF. É com muita honra que venho hoje a darmos início à terceira semana do administrador, esse ano remota, certo? Para que a gente traga conhecimentos grandes profissionais da área. E hoje à noite inicia com essa grande figura, esse grande profissional, que é o professor Fernando Trigueiros, que é da área de gestão, professor da área de logística e áreas afins. E agora eu passo a passagem da palavra para o professor Fernando Trigueiros. Boa noite, professor Fernando. Saudações rubro-negras. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão aí envolvidos com a terceira semana do administrador SESVASF, né? Para mim é uma honra ter recebido esse convite para fazer a abertura do evento e tentando passar um pouco da nossa experiência para essa garotada, eu diria assim, que é o futuro do nosso Brasil, na realidade. Além disso, nós temos outras pessoas que não ligadas à SESVASF, que devem estar nos acompanhando, que são os convidados deles, como meus convidados também, que nós divulgamos o evento, né? E espero que sejam momentos, que a gente passe momentos agradáveis. Né? Apenas eu diria que a minha saudação seria um pouquinho diferente. Né? A minha saudação ela tem 2 cores. Embora não seja rubro-negra, mas ela é vermelho de luta e branco de paz. Tudo bem. Hoje é um time só. Pois, professor, é com o senhor. Cléo pode acompanhar o professor Fernando. Boa noite a todos Bom, e vamos com fé. vamos lá. Para poder vocês saberem quem é um pouco o professor Fernando, para depois a gente entrar um pouquinho no nosso tema que foi proposto, né? Eu pediria para colocar o primeiro slide aí. Vocês que estão comandando, por favor, o primeiro slide. Cléo, o primeiro slide meu é onde tem exatamente esse aí. Muito bem. Bom, quem é o professor Fernando Trigueiro, até para vocês poderem saberem quem é essa pessoa. Na realidade, eu sou engenheiro químico de formação inicial, né? Da turma de 1972 da Universidade Federal de Pernambuco. Posteriormente, quando terminei
a engenharia química, eu fui contratado por uma indústria petroquímica denominada L. Queiroz do Nordeste. Essa indústria petroquímica, ela foi embora para a Bahia, quando terminou os incentivos da Sudene, e eu recebi um convite para assumir a diretoria industrial da Tintas Coral do Nordeste, na qual eu passei 2 anos até aparecer uma oportunidade que até então eu diria que foi a minha virada em termos de guinada profissional. E isso serve até de lição, vamos dizer assim, para que as pessoas não fiquem pensando que a gente tem que ser sempre aquela formação a vida toda. Eu não vinha muito satisfeito dentro da engenharia química, essa aqui é a verdade. E eu sentia que eu poderia ir mais além. Foi quando apareceu a oportunidade de fazer um curso de especialização em consultoria industrial pela Universidade de Paris-Dauphine, e eu não tive dúvida. Eu deixei a Coral naquele momento e fui fazer o curso. E que eu sempre digo que os 9 meses que eu passei fazendo esse curso valeu mais do que os 5 anos que eu passei dentro da universidade. Ou seja, em termos de aprendizado, foi uma guinada de vida. Posteriormente, ainda quando eu estava na Coral, eu tomei conhecimento da área de logística, né? Que é uma área que eu sempre admirei, na realidade, gostei, me apaixonei e estou nela até hoje. Só que isso me fez buscar novos conhecimentos. Eu fui fazer o curso de especialização em Supply Chain Management pela Northern Business School, na Inglaterra, conveniado com a Universidade de Pernambuco na época aqui. Posteriormente, como eu sentia que é isso que a gente vai conversar no tema nosso, será que eu sou um administrador? Se eu sou um gerente ou se eu sou um gestor? Né? Essa intriga vinha mente na minha cabeça, até que eu digo, não, eu vou fazer alguma coisa voltada para a área de gestão e tentar buscar respostas para esse meu questionamento. Então, eu fui fazer o mestrado em Planejamento e Gestão Organizacional na Universidade Autônoma de Madrid, né? Que foi o meu outro título antes de me aposentar. Mas eu não me acomodei. Mesmo depois do mestrado, na própria Universidade de Pernambuco, mais especificamente na FICAP, eu fui reciclar. Então, eu fui fazer o MBA em Planejamento e Gestão Organizacional, que tinha o mesmo título do meu mestrado, como uma forma de reciclar. Só que, neste caso, teve uma característica interessante. Eu passei o curso todo como aluno, e o último módulo eu era o professor e ninguém na turma sabia. Mas foi bom, porque foi um aprendizado muito bom. A gente tendo os 2 lados, vamos dizer assim, como eu digo, do balcão. Um lado profissional, o outro lado do aluno, nesse caso. É independente da empresa, que um é o lado do management, vamos dizer assim, e o outro é o lado da academia. Nesse intervalo, eu fui também, isso aí pelo aspecto acadêmico, já depois do mestrado, eu fui gerente administrativo financeiro da ITN, que é a Indústria de Telecomunicações do Nordeste, ficava situada no município de Carpina, e ao voltar do curso de especialização em consultoria, junto com alguns colegas, eu participei do que estava iniciando de uma empresa chamada NAI, que era Núcleo de Assessoria à Indústria. Esse NAI depois transformou-se em SEAG, e hoje todo mundo conhece o nome do SEBRAE. Eu diria, então, que praticamente o SEBRAE começou em Pernambuco, né? Posteriormente, eu fui gerente de logística da Pilar, só que lá tem uma característica também diferente. Eu fui contratado para montar, em termos de uma ação de consultoria, a unidade de logística da Pilar. E terminei virando gerente de logística lá durante 3 anos. E nesse período eu fiquei ausente da minha empresa, que desde 1989 nós atuamos pela Focus Trigueiro Consultoria e Treinamento, sempre na área gestão, com foco, na realidade, maior em logística. Eu pediria ao companheiro que passasse o slide seguinte, né?
Por favor, o slide seguinte. Bom, em termos de experiência acadêmica, eu diria que, além de ter trabalhado 35 anos na Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco, conhecida como FICAP, hoje também, além de ser administração, é do direito também, vinculado à UPE, eu me aposentei exatamente por essa instituição. E hoje atuo como professor convidado de várias instituições nos cursos de MBA e mestrado, como é o exemplo da END, lá no Maranhão, que é a Escola de Negócios de Excelência, a FIT de Alagoas, a FAFIR em Pernambuco, a FAO no Rio Grande do Norte, a Unip na Paraíba, que no início de agosto nós estávamos exatamente ministrando um MBA de logística lá com eles, o IEMP do Piauí, a Maurício Nassau em Pernambuco e na Paraíba, e a MRH, a Fundação Getúlio Vargas, na Paraíba, na qual já por 3 anos seguidos nós somos convidados para ministrar alguns cursos lá, além de ter sido professor também da FIC, que é a antiga Faculdade Marista, que agora chama-se Faculdade Imaculada Conceição do Recife. Por favor, o slide seguinte. Bom, já há algum tempo, eu digo sempre que arrumei mais uma sarna para me coçar. Eu estou como presidente da Associação Nordestina de Logística, tentando levar conhecimentos de logística para a comunidade de um modo geral, em todo o Nordeste. Nós, inclusive, estávamos previstos para fazer um evento este ano, desde março, quando começou a pandemia, e, na realidade, é um evento que nós chamamos de Café com Logística, e que nós fazemos durante um café de um hotel, levamos o empresariado para esse hotel, e vamos discutir temas relativos a cada região e, posteriormente, apresentar um relatório para as autoridades governamentais para tentar ver se a gente dinamiza melhor as unidades de logística, as unidades de suprimentos, quando eu falo suprimentos, a cadeia de suprimentos como um todo. E, inclusive, recomendo a todos vocês que se associem a quem gostar de logística, não paga nada atualmente, né? Para se cadastrar. Agora, se quiser passar a ter todos os direitos que a associação oferece, tem uma anuidadezinha, coisa simbólica. Bom, eu também sou autor de alguns livros, e aí eu digo sempre que esses meus livros, eles são a minha parte social. A renda dos meus livros, todas elas foram doadas para algumas instituições que garanto que necessita mais da gente do que qualquer outra coisa. O primeiro livro, chamado Qualidade em Serviços e Atenção ao Cliente, tem toda a renda doada para a ACD, que vocês todos conhecem. O livro Administração de Materiais, um enfoque prático, visão logística, toda a renda dele foi doada para o Hospital do Câncer, né? E hoje também todos eles estão em formato e-book. O Produção e Produtividade nas Médias e Pequenas Empresas, Gestão de Materiais e Compras, e o de Administração de Almoxarifado. Esses a gente não pôde doar, porque na época pertencia ao SEBRAE. Mas como agora o SEBRAE não vai reeditá-los, ele voltou à minha mão e nós estamos procurando algumas entidades cuja renda possa ser útil, na realidade. E o último, o 5S na Família Qualidade agora, cuja renda foi doada para uma creche chamada Creche Santo Antônio. Ao final deste evento, nós vamos doar 2 desses livros, já prometidos aí para o professor, né? Então, nós vamos fazer a doação, os sorteados, ele vai encaminhar para mim os e-mails em que eu vou autorizar a liberação do livro para as pessoas que forem sorteadas, ok? Por favor. Bom, o que a gente propôs como tema é discutir com vocês, pode passar todo o slide, essas 3 coisinhas. Será que nossas instituições, nossas academias estão ensinando a gente a administrar, a gente a gerenciar ou fazer gestão? Será que essas 3 coisinhas são a mesma coisa? Isso eu sempre questiono em todos os eventos que eu vou, não só como palestrante, mas também como professor em pós-graduação. Eu peço para que as pessoas, cada uma, no seu entendimento, se posicionar
com relação aos conceitos de administrar, gerenciar e gestão. E são exatamente as três coisinhas que é o nosso dia a dia dentro de qualquer organização, seja na atividade como management, como CEO, né? Ou simplesmente como consultor. O que é preciso, que eu digo sempre, é a gente saber separar os conceitos, analisar onde nós somos coerentes e buscar completar os conhecimentos nessa carência que a gente tem. Por exemplo, o que é administrar? Fala-se tanto em administrar. Tradicionalmente, o que a gente vê é nas nossas escolas ensinando que administrar é planejar, coordenar, controlar, aquela tradicional definição. Eu diria que esse é um grande erro. Infelizmente, isso é uma discussão que eu já tive, inclusive, com o pessoal uma vez, gestores de uma instituição, me permito não citar o nome, né? Em que eu estou dizendo que nós estamos, na realidade, nas escolas de administração, nós não estamos ensinando a administrar. Nós estamos, na realidade, ensinando a fazer gestão. E aí vocês vão ver exatamente essa diferença. Porque o nosso grande guru da administração, chamado Peter Drucker, ele define o conceito de administrar de uma forma simplória, mas com uma profundidade muito grande. Por favor, o próximo slide. Isso que eu já estava falando é a mesma coisa. Então, o que é, na realidade, administrar? Então, veja a profundidade dessa definição que o Peter Drucker deixa à nossa disposição. É obter resultados através e com as pessoas. E aí vem a primeira grande pergunta. Será que nossas escolas, por favor, permaneça... Isso, obrigado. Será que nossas escolas estão ensinando a gente a obter resultado através das pessoas? E por que também obter resultado com as pessoas? Vamos analisar um pouco esse conceito, né? Obter resultado através e com as pessoas. Por que é tão difícil de acontecer isso? Eu diria difícil, talvez com um problema cultural. Que para que isso aconteça, a primeira coisa que eu preciso aprender é a delegar. E nós, culturalmente, somos centralizadores. As pessoas têm medo de delegar. Ela acha que delegando, o outro vai tomar o poder dela. Isso é que a gente tem visto na prática. Na realidade, o grande administrador é aquele que realmente sabe preparar a sua equipe para poder lhe delegar as atividades para elas, e apenas o papel dele seria de cobrar os resultados. Por isso que também tem na definição com as pessoas. Porque enquanto as pessoas não estão sabendo fazer, eu tenho que estar junto com ela, ensinando a fazer. E eu digo sempre que a grande escola para aprender a administrar é quando a gente faz estágio. Desde que o estágio seja usado como elemento de aprendizado. Porque, infelizmente, o que a gente vê é o conceito de estágio se transformando em mão de obra barata. E nos tempos atuais tem acontecido muito isso. Os profissionais estão sendo substituídos por estagiários, que, na realidade, o conceito de estágio seria para aprender, e, na realidade, não. No próprio processo seletivo, já se quer selecionar pessoas que tenham determinados níveis de conhecimento, quando ela está ali exatamente para aprender. Né? Então, esse eu diria que é o primeiro grande conceito que a gente tem que refletir. Eu administro, na realidade, pessoas. Como consequência dessa administração, eu obtenho resultados, mas que esses resultados sejam bons, eu tenho que efetivamente preparar essas pessoas e delegar. E aí vem o segundo conceito. Gerenciar. O que é gerenciar? Cleo, por favor. E o que é gerenciar? Por favor, para aí. Olha, eu digo sempre o seguinte. A gente só gerencia uma e somente uma coisa.
Agora, essa coisa é tão importante para a empresa, tão importante para a empresa, como o sangue é para o nosso corpo. Vamos fazer esse paralelo. Imagine vocês que eu colocasse um torniquete no meu braço e deixasse esse torniquete amarrado. O que é que iria acontecer com o meu braço? Na realidade, a tendência seria o braço ter uma gangrena e eu ser obrigado a amputar o braço. Mas por que isso acontece? Porque o sangue deixou de irrigar as células que mantia vivo o braço e, consequentemente, deixou de levar os nutrientes necessários a que ele permanece vivo. E dentro da empresa, qual é o sangue da empresa? Eu digo sempre que o sangue de uma empresa está aí, é ter a informação. É a informação. Experimente deixar de circular informação dentro da empresa e veja o que acontece. Eu até geralmente brinco, quando as aulas eram presenciais, era até mais fácil. Recolhe o celular da turma toda e deixa passar a aula todinha sem o celular. E vê o que vai acontecer. Vai ter gente que vai pirar. Porque o celular é fonte de informação. Só que eu posso usar o celular como ferramenta de trabalho. Se a gente souber usar bem, o celular é uma excelente ferramenta de trabalho. Porque ele vai nos trazer informações e, ao mesmo tempo, vai permitir que eu repasse informações em tempo real a grandes distâncias. Só que eu tenho que ter a preocupação. Primeiro, selecionar a informação certa. E o que é que eu considero como informação certa? Para mim, a informação certa é aquela que me permite tomar boas decisões. Se a gente for olhar no dia a dia dentro de nossas empresas, quantas e quantas atividades são repetidas exatamente porque a informação não está certa? Na área de suprimentos, por exemplo, quantas e quantas vezes, ao pedir a compra de um material, o material chega errado porque ele não está bem especificado? Né? Na área financeira, quantas e quantas vezes existe diferença de caixa porque os lançamentos das informações foram feitos de forma errada? Então, a primeira preocupação que a gente deve ter é ter a informação certa. Ora, por favor, Cléo. Além disso, eu tenho que ter ela no momento que eu preciso. Hoje chamado isso tempo real. Hoje as coisas estão andando numa velocidade muito grande. Então eu tenho que fazer com que as informações certas cheguem para quem interessa em tempo real. E aí eu digo sempre o seguinte: o verdadeiro ato de gerenciar, ela acontece quando eu tenho a informação certa, no momento certo, Cléo, e gera uma ação. Porque não adianta eu ter informação sem gerar ação. Informação por informação é um simples banco de dados. Está lá no teu estoquezinho de dados, na hora que eu quiser eu vou buscar. Mas se eu não souber o que fazer com esta informação, não estou fazendo nada. Ou seja, eu digo sempre, até resumindo, gerenciar é transformar informações em ação. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa aprender a fazer isso. Né? E aí vem o terceiro elemento, que é o conceito de gestão. Ora, e o que é gestão, então? Ora, primeira coisa, para eu aprender a fazer gestão, por favor, Cléo, é entender princípios e conceitos. Ou seja, se eu vou fazer gestão de marketing, eu preciso entender princípios e conceitos de marketing. Se eu vou fazer gestão logística, eu preciso entender princípios e conceitos da logística. Se eu vou financeira, preciso entender princípios e conceitos de finanças. Hoje, na realidade, a gente tem que ter uma visão bem holística. A gente precisa entender um pouco de tudo dentro das organizações. Então, eu posso ser um especialista, mas eu tenho que ter uma visão holística, generalista. As consequências do que eu faço
vai afetar mais cedo ou mais tarde qualquer pessoa em outro setor dentro da minha organização. Então, a primeira coisa para eu fazer gestão é entender princípios e conceitos. Mas não só, Cléo. E aí vem, quais são as ferramentas que eu tenho disponível? Quais são as ferramentas que eu posso ir buscar no mercado? Mas para que eu preciso dessas ferramentas? Eu preciso para fazer a base da gestão. Porque a base da gestão, Cléo, por favor, é exatamente a sistematização, que hoje muita gente chama isso de processo. Ou seja, fazer gestão é sistematizar conhecimentos com a ferramenta certa no momento certo. Às vezes as empresas não dispõem das ferramentas certas. E hoje eu diria que as ferramentas são a maioria dessas ferramentas que a gente aprende nos cursos de administração. A gente aprende a usar um PDCA, a gente aprende a fazer um 5W, 2H no planejamento, a gente aprende matemática financeira, que é uma ferramenta para a gente entrar na área de finanças, né? A gente aprende os conceitos de marketing para poder fazer bem o marketing da empresa. Ou seja, se a gente começar a ver agora os conceitos administrar, gerenciar e gestão, aí vem esse questionamento. Eu gostaria até que vocês, né, refletissem isso aí. Onde é que nossas escolas estão mais dando ênfase? É exatamente na gestão? É no gerenciar ou no administrar? Né? Então, essa reflexão é fundamental. A gente, se tivesse tempo, a gente teria pano para as mangas, para a gente conversar 2, 3 dias sobre esse tema, debater sobre esse tema. Porque hoje é muito comum a gente ver a maioria das empresas engasgadas pelo problema da centralização. E a base da gestão participativa nada mais é do que ter uma equipe preparada em que eu possa delegar e principalmente ouvir. Não é à toa que Deus deu para a gente 2 orelhas e uma boca só. A gente tem que saber ouvir a nossa equipe. Às vezes, as pessoas na base da organização têm sugestões fantásticas e que geram também resultados fantásticos para a organização. Então, saber ouvir hoje é tudo. E existe até uma historinha que eu brinco muito quando conto essa história, mostrando que nós não sabemos ouvir. Né? Tinha um determinado cidadão que estava esperando uma visita de uma pessoa para colocar a internet na sua casa. E ele ficou em casa esperando a pessoa, essa pessoa não chegou, e quando ele sai para trabalhar, bate na porta. Era um fotógrafo que tinha se enganado de endereço. A mulher abre a porta, o cidadão diz, bom dia, já sei, pode entrar. Não deixou nem ele completar a frase. Bem, presumo que a senhora esteja a par e o seu marido também. Sim, ele está a par e também concorda. Bem, madame, então vamos começar. Ter um 5.0, se mal o 4.0 funciona. Infelizmente, né? Ainda nós somos muito carentes nessa parte de tecnologia. E agora, mais do que nunca, politizaram. Pronto, pode botar. Está no ar? Bom, Cléo? É Cléo que estava afim, não? Não, era o Romero que estava falando. Podemos tocar? Só me deixa ver. Romero, pode começar? Então, em função desse probleminha que nós tivemos na rede como um todo, deixa eu fazer um arremate, talvez para quem perdeu na realidade, né? Vamos rapidamente rememorar
porque a gente estava conversando sobre o conceito de administrar. Aí Cléo me ajuda aí, da ano passada, né? O que é administrar, segundo o nosso guru Peter Drucker, como eu falei, tá aí, é obter resultado através e com as pessoas. E nós falamos que a grande dificuldade na prática disso acontecer é porque nós somos centralizadores. Infelizmente, nós somos centralizadores, né? Nós temos uma cultura centralizadora, enquanto que hoje os sistemas, de um modo geral, pedem uma cultura participativa, né? Eu tenho que ser participativo, eu tenho que participar das decisões. Não adianta eu fazer um planejamento estratégico lindo para a empresa, porque se as pessoas que vão executar, né? Se as pessoas que vão executar não estão participando do planejamento estratégico, eles são as primeiras pessoas a resistirem à implantação do mesmo. Ou seja, a gente tem que saber envolver as pessoas. Logicamente que as pessoas, para participarem dos projetos, elas têm que estar preparadas. E nessa definição do Drucker, com as pessoas significa exatamente isso. Vamos preparar nossas equipes. Vamos buscar novas formas de conhecimento. E aí eu estava questionando, que a gente chegou a ver os 3 elementos, se as nossas instituições de ensino superior voltadas para a administração estão efetivamente ensinando a gente a administrar, a gerenciar ou a fazer gestão. E aí a gente precisaria exatamente conhecer os 3 conceitos. Administrar é esses que vocês estão em tela. O segundo é gerenciar. Cléo, o que é, na realidade, gerenciar? Resumindo, é transformar informações em ação. Eu diria que uma das coisas mais importantes dentro de qualquer organização hoje é exatamente isso aí. Saber ter a informação certa. Saber selecionar informação. Muita gente diz, meu computador está pesado, não está rodando direito. Na maioria das vezes, porque está cheio de informações que não têm utilidade. E aí tem uma teclazinha que ajuda muito isso, uma tal de del, né? Agora, cuidado para não deletar aquela que você efetivamente precisa. Faça uma análise consistente de que informações elas são imprescindíveis para você tomar uma boa decisão. E o conceito de gerenciar só entra mesmo para valer quando a gente consegue pegar essa informação e gerar uma ação, né? Então, eu considero isso aí hoje uma parte importantíssima dentro de qualquer instituição. E aí vem o conceito de gestão. Eu não posso fazer gestão sem ter conhecimentos. Conhecimento especialmente de princípios e conceitos daquilo que eu quero fazer a gestão. Ora, se eu vou fazer gestão de marketing, eu preciso conhecer princípios e conceitos de marketing, é o mínimo que eu preciso ter. Gestão logística, princípios e conceitos da logística. Hoje, você, para ser um CEO de uma empresa, chegar ao top gerencial, você precisa conhecer princípios e conceitos de todos os elementos que compõem a administração. Aí a gente diz, princípios e conceitos de administração geral. Conceitos de finanças, conceito de marketing, conceito de produção, conceito de vendas, conceito financeiro, né? De custos. E não só conhecer isso, mas eu preciso conhecer também as ferramentas que eu tenho à minha disposição ou que eu posso buscar no mercado. Por exemplo, a gente estava falando de gerenciar, que é informação, e que ajuda a ferramenta que para eu fazer gestão baseado com o conceito de gerenciar hoje é uma ferramenta chamada Business Intelligence, ou seja, o famoso BI, que pouca gente ainda desconhece. E aí, saber formatar a informação da maneira mais prática possível e tomar decisão em cima daquilo que você formatou é essencial hoje. Agora, a gestão propriamente dita, ela é conceituada em cima da sistematização que eu faço em cima desses conhecimentos que eu tenho e com as ferramentas que eu tenho. Hoje, Cléo, por favor, hoje essa sistematização está sendo chamada de processos. Saber mapear um processo, para eu mapear um processo, eu preciso conhecer princípios e conceitos muito bem fundamentados para poder mapear o processo.
Eu preciso saber qual é a ferramenta. E hoje eu tenho uma série de ferramentas. Eu gosto muito de uma da Microsoft chamada Vision, que favorece muito a gente trabalhar na sistematização. Porque o que é um processo? É a forma como nós fazemos as coisas de uma maneira bem simples. E aí, quando você começa a fazer o mapeamento do processo, você vai verificar que muitas coisas, às vezes, são redundantes no processo que precisam ser eliminadas. Coisas que eu faria em 15, 20 minutos, quando eu faço a sistematização, eu começo a perceber que dá para fazer em 5 minutos. E aí eu passo a ter ganhos de eficiência organizacional, ganhos de produtividade nas máquinas e nas pessoas. Né? Então, esse é o que eu gostaria de trazer, essa mensagem simples, fácil, mas de uma profundidade que vale uma reflexão. E aí, Cléo, por favor, eu digo sempre o seguinte, as coisas estão mudando permanentemente. Tem um velho ditado Smith que diz exatamente isso. Né? Só que essa mudança está acontecendo numa velocidade muito grande. Você tem que estar estudando o tempo todo. Você está vendo o que está acontecendo, analisando o seu ambiente o tempo todo. Infelizmente, tem muitos empresários que acham que já conhecem de tudo. E eu digo sempre que empresário que acha que já conhece de tudo vai ter como herdeiro um mercado inexistente, porque o mercado está mudando. E aí, o que é que o mercado faz com ele? A figurazinha ali é bem sugestiva. O mercado é a mão. Vai esmagar ele. As empresas vão desaparecer porque elas vão ficar exatamente na sua zona de conforto. Acha que o que ele já sabe é suficiente para levar a empresa para o resto da vida. Esse é um grande engano. O mundo está em permanente mudança. E eu tenho que estar sintonizado com essa mudança. Por favor, Cléo. Eu digo sempre o seguinte, o ideal é que, ao fazer qualquer trabalho em uma organização, pense primeiro em conquistar a confiança das pessoas. As pessoas, elas não compram produto, elas não compram serviços, elas compram confiança. Quando você vai ao médico, você quer querer um serviço médico, mas antes de mais nada, você quer sentir que na hora que ele está prestando o serviço para você, ele está gerando confiança. E aí você vai passar a recomendar. Então, se a gente for olhar direitinho, dentro do conceito de gestão, os médicos, o setor de serviço, o setor comercial, o setor industrial tem que estar permanentemente sistematizando. Quantas e quantas vezes até o pessoal da farmácia não sabe ler a receita do médico, que a caligrafia dele ou ele faz de propósito ou é porque é ruim mesmo. Né? Hoje, os médicos já estão passando as receitas num processo novo, totalmente informatizado. Já tem os dados do seu paciente no computador. Acabou-se aquela era da fichinha, quer dizer, o papel está se acabando, porque a era informacional está aí, à nossa disposição. Só que muita gente já rejeita, né, essa era ainda. Por favor, Cléo. Então, na realidade, quando você vai ser o gestor de uma empresa, não pense nunca em vender preço. Pense em sempre agregar valor para seus clientes. Porque nós, como clientes, sempre queremos aquele algo mais. E esse algo mais que a empresa nos entrega é que é o valor. Então, é isso que a gente tem que estar procurando. E ainda dentro do conceito de gestão, Cléo, eu diria que não é o que você faz, é a maneira que você faz. É isso que gera resultados. Então, se eu quero obter resultados, eu tenho que usar os 3 elementos, administrar, gerenciar e gestão, de forma bem integrada.
Os resultados vêm através das pessoas na forma como elas fazem. E elas fazem baseado em informações. Elas tomam decisões baseadas em informações. Entra o conceito de gerenciar. E a maneira como ela faz é exatamente o conceito de gestão. Ou seja, a sistematização do conhecimento das pessoas com as ferramentas que ela era disponível. Por favor? Bom, gente, era essa a mensagem que eu ia trazer para você nessa abertura, inclusive mesmo com os contratempos que nós tivemos aí da tecnologia, né? Mas deixo essa reflexão para vocês pensem com carinho. Procurem buscar cada vez mais integrar esses 3 elementos: administrar, gerenciar e gestão. Deixo meu muito obrigado e fico à disposição para perguntas. Vamos lá, pessoal. Vamos abrir para perguntas. Vocês que estão no chat, certo? Só para finalizar, Guilherme, qualquer coisa posteriormente, passa, Cléo, por favor, o próximo. Vocês precisando contactar, tem um slide aí que tem o nosso endereço, tem nosso telefone. Qualquer coisa que precisarem, estamos à sua disposição. Espero ter atendido à expectativa. Entendeu? É o seguinte, Cléo. Isso, aí. E aí vocês têm um e-mail. Agora, Guilherme, você tem que fazer o sorteio do livro, né? Do e-book. Vou fazer sim. Não sei qual é o critério que você vai adotar. Eu só espero saber quem são os ganhadores para mandar para eles. Pronto. A seguinte questão, professor. Deixe-me ver. Já teve uma pergunta aqui que... Do William? Foi, exato. Estou vendo aqui, eu estou acompanhando aqui também. Podemos afirmar que, de certa forma, os 3 termos são sinônimos? Não, sinônimos não. Os 3 termos são integrados. Um não vive sem o outro. Hã? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. Quem está nos... Pessoal, aqui o chat do... Vocês estão gravando, então? Tá, sim. Eu gostaria depois de ter a gravação, certo? Se permitir. Certo. Esse vai ficar disponibilizado, sim. No YouTube, né? Isso. Pessoal, alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta ao professor Fernando? Utilizem aqui o chat e façam a pergunta. Coloquem o nome e a pergunta, por favor. Tem um aluno aqui que está dizendo que sua apresentação foi uma inspiração, viu, Fernando? Muito obrigado. Tá aqui no chat ao vivo, certo? Espero que ela reflita bem sobre como aplicar isso no dia a dia dentro da empresa. O William está colocando aqui que o papel do gerente está limitado à função do mesmo. Ele é que se limita. Na realidade, dentro das organizações, a gente tem que definir muito bem os papéis. Porque na definição de papéis, não só do gerente, mas de todas as pessoas que compõem a organização, isso é fundamental. Né? Só que ela não pode ficar presa àquilo que está no papel. A gente tem que estar procurando sempre um plusinho a mais. A gente começa a se destacar dentro da organização exatamente quando a gente faz mais do que o esperado. É aquela velha história muito conhecida de um funcionário que foi reclamar do patrão que um novato que tinha entrado estava ganhando mais do que ele. Não sei se vocês conhecem essa história. Né? E ele disse, olha, peraí, um momentinho só. Aí mandou chamar pediu a ele para ir lá fora, dizendo que ele queria dar um café da manhã reforçado para o pessoal e saber se o verdureiro que estava fora da empresa tinha abacaxi. Ele foi lá, voltou e respondeu, olha, o verdureiro tem abacaxi. E qual é o preço? Ele não soube responder.
Aí ele mandou chamar o funcionário novato que estava ganhando mais. Fez a mesma colocação para ele. Daqui a 10 minutos, o funcionário novato voltou e disse: olha, ele tem abacaxi, abacaxi custa tanto, a quantidade que ele tem, acho que dá para servir até 100 pessoas. Agora, caso o abacaxi não seja o suficiente, ele tem mamão, o mamão está custando tanto. Esse exemplo por si só já mostra, né? E não é só aquilo que eu tenho que fazer com respostas pontuais. Eu tenho que ir muito mais. E o mercado está querendo exatamente pessoas com essas habilidades. Pessoas que agreguem valor ao seu papel. Deixa-me ver aqui. Eu vou desligar o William, perdão. Fernando, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta a você. Eu acho que já respondeu, mas eu vou só ter essa dúvida. Quais seriam as qualidades que o profissional ele tem que estar preparado para esse novo mercado? Olha, eu diria que são 5 coisinhas que hoje qualquer profissional que quiser sucesso tem que ter, né? Independente desse mercado, em qualquer situação. Primeira coisinha é caráter. Isso hoje é fundamental. Segundo é vocação. Você vê que eu mudei de ramo, inclusive. Eu senti que minha área não era engenharia química. E foquei para o lado da administração logística, né? Foi quando eu me encontrei realmente. Vocação. Terceiro, eu diria talento. O quarto, eu diria esforço. E o quinto, que a gente falou durante o nosso bate-papo, disciplina. Então, são esses 5 elementos que eu diria que compõem um profissional de sucesso: caráter, vocação, talento, esforço e disciplina. Se tiver isso, com certeza terá sucesso. Tem uma colocação aqui, Fernando, da aluna Dani Cerqueira. A apresentação do professor me fez entender melhor o papel do administrador. Poderia dar um embasamento um pouquinho mais para essa questão aí do papel do administrador, Fernando, por favor? Eu diria que o papel do administrador é usar de forma integrada esses 3 conceitos que eu passei. Ou seja, eu tenho que trabalhar a minha equipe mais do que nunca. Porque o resultado dentro das organizações acontece através das pessoas, né? E se eu tenho uma equipe preparada, eu tenho certeza de ter sucesso no meu processo de administrar. Então, primeiro elemento, chave. E eu diria até que nessa equipe preparada, hoje se exige uma qualificação até um pouquinho mais. Porque hoje, deixa eu fazer uma reflexão com vocês da seguinte maneira, em cima de um exemplo. Eu tenho um cliente que me pediu para ajudar ele no processo seletivo de um profissional, para ser exatamente o gerente geral da organização. E quando eu questionei o empresário sobre qual era o perfil da pessoa que ele gostaria de ter, e pelo perfil que ele me entregou no primeiro momento, seria muito para um profissional com a formação em administração, eu questionei ele, só administração? Aí eu perguntei. Aí ele terminou dizendo para mim, não. Não, quer saber de uma coisa, Trigueiro? Eu não quero saber de formação, não. Eu quero saber o seguinte, ele me dá resultado? Foi esse que o empresário colocou. Ou seja, as empresas hoje, para quem não é empreendedor, está buscando pessoas que gerem resultados, né? E aí vem o segundo elemento, que é o conceito de gerenciar, como a gente falou. Cuide das informações. Muito cuidado para adotar gerando informações falsas dentro da organização. Quando eu falo falsas, é erros de lançamento, erros por exemplo, de especificação das coisas. Procure, antes de lançar a informação, analisar se é essa informação que realmente a empresa necessita para que todos trabalhem bem. Porque eu não posso simplesmente pensar na informação só para mim.
Eu tenho que pensar na informação para a organização. E toda a informação gerada, em qualquer que seja a área da empresa, ela tem que gerar uma ação. E o terceiro momento é mapeie seus processos. Tenha os processos mapeados. Não adianta você implantar sistemas, que aí muita gente, não, vamos implantar um sistema dentro da nossa empresa. Tudo bem. Mas se você não implantar, não tiver seus sistemas totalmente mapeados, você vai ficar na dependência do sistema, que é o que mais ocorre na prática. Você compra um sistema muito grande para só trabalhar com 10% da capacidade dele. Ou o inverso. Você compra um sistema pequeno e tem que fazer o tempo todo aumento de capacidade para rodar o sistema. Então, você tem que trazer essa integração. Pessoas, tecnologias e processos. Se você olhar direitinho, são essas três coisinhas hoje que está todo mundo correndo atrás. Muita gente diz, pô, estão 14 milhões de brasileiros aí desempregados. Tudo bem. Falta de emprego? Eu diria que não. O que mudou é o perfil dos cargos. Muitas dessas pessoas não estão preparadas para assumir hoje os níveis de exigência que as empresas estão tendo. Então é isso que a gente tem que correr atrás. Né? Não sei se respondi a tua pergunta. Tem uma pergunta aqui da aluna Dayana Barros, que ela é do 6º período. Com esse exemplo, podemos dizer que na sua empresa o funcionário é reconhecido, ele trabalha melhor, esse conceito é empregado com frequência? Repete, por favor, Guilherme. Na hora. Com esse exemplo, podemos dizer que na sua empresa o funcionário reconhecido, ele trabalha e dizendo para eles, se nossas empresas hoje, se querem ganhar em competitividade, a primeira coisa que ela tem que fazer é dar velocidade. Né? Se tiver... Até eu brinquei, disse, nossas empresas precisam ser transformadas em empresas Bolt. Lembra-se de Usain Bolt, aquele nosso corredorzinho lá nas Olimpíadas? É exatamente isso. Tem que ser enxutas, né? Exato. Bastante enxuta, e tem que ter velocidade de resposta, principalmente para a satisfação do cliente. Que este é um dos grandes problemas. O pessoal hoje não está se preocupando com satisfação do cliente. É isso. Né? E isso tudo que nós fazemos é para o cliente. Aqui em Salgueiro é assim. Eu não posso dizer, eu posso dizer com um determinado ganho de causa, porque desde que eu vim residir aqui, Fernando, o pessoal não trata bem,
ainda é uma certa dificuldade. Basta a gente observar que a quantidade de empresas que existem de um ramo são poucas. Aí o pessoal corre para a Serra Talhada para Juazeiro para comprar, que tem mais opções e o preço é mais em conta. E olha que Salgueiro é uma cidade polo. Tem tudo para estar na frente, né? Precisa mudar só a forma de pensar, né? E principalmente agora que está com o campeão do estado, né? Exato. Eu estava vendo, a gente estava conversando isso. Vai ter que ser visto de outra maneira. Tem que mudar a realidade. É muito detalhezinho. Eu acho que isso começa a partir do setor público, mas também o setor privado tem que começar a se preocupar. O setor público vai fazer a parte dele, mas o setor privado também tem que começar a investir em melhoria de funcionário, melhor nos equipamentos. Eu tenho uma máxima. Hoje eu estava numa live com o Rob falando sobre direção estratégica, né? Eu tenho um posicionamento que eu sempre defendi e continuarei defendendo. Eu digo, o que a gente deve cobrar do governo são as condições básicas para funcionamento e as regulamentações que a gente precisa para funcionar. Desde que o empresariado sabe fazer as coisas. Eu digo sempre o seguinte, o empresariado não precisa de governo, não. O empresariado precisa de regulamentação confiável para que ele possa realizar bem o seu trabalho. Se o governo cuidar de pelo menos 3 coisas, educação, segurança e saúde, a gente já se dá por satisfeito. Exato. Né? Agora, empresariado também digo o seguinte, precisa muito se capacitar. Eu trabalho há 35 anos no ramo de consultoria e treinamento na área de gestão. E muito empresariado acha que ele é o Superman dos negócios. O dono da verdade. Aparece alguma novidade, ele não vai fazer o curso, não vai participar do seminário, ele manda o funcionário dele fazer. Só que deveria ir ele e o funcionário. Até porque depois ele vai querer cobrar do funcionário e não sabe como vai cobrar. Né? Aí muito tem medo que o funcionário não manda, porque tem medo que o funcionário saiba mais do que ele. Pior é isso. Né? É a lógica. Enquanto a gente não quebrar esse paradigma, e principalmente o que eu chamo de quebrar o paradigma da educação. Esse país pode ser um dos maiores do mundo no dia que a gente cuidar adequadamente da nossa educação. Fazer o que a Coreia fez, né, que investiu em educação e está hoje aí a potência que é. Isso é um exemplo. Não, para aplicação da filosofia de cidades inteligentes, pelo que eu li, pelo que eu me informei, a gente visualiza o que é um planejamento, que você tem que ter um planejamento urbano, melhores condições, mas também passa pela valorização do munícipe. É você investir na cidade, é você ter uma qualificação estrutural melhor, condições, e a internet é uma delas. Porque... Olha, e vocês que estão bem pertinho de Juazeiro do Norte, eu recomendaria vocês fazerem uma visita lá. Porque esse Juazeiro está sendo considerado uma cidade inteligente. O pessoal está trabalhando para que isso aconteça. Né? E tem um rapaz lá, rapaz novo, eu me esqueço o nome dele no momento, mas que foi secretário, inclusive parece que ele já não é mais secretário lá, e é quem está levando a coisa à frente. É Michel, o nome dele é Michel, foi secretário lá, municipal. Né? Eu falo dele porque ele estudou com meus filhos, na realidade. Eu, quando estive em Juazeiro, para fazer um seminário lá em Juazeiro, ele me recepcionou lá, né? E eu fiquei impressionado com o que eles estão fazendo. Eu não imaginava que uma cidade como Juazeiro tivesse no estágio que está. Mas é porque, Fernando, Juazeiro... Fazer uma visita técnica lá é bom. Isso. Além de Juazeiro ser uma cidade que hoje, um polo bem sustentado, com todos os pontos, você tem uma cidade do interior que parece que você está numa capital. O acesso à cidade é um acesso bom, você tem todos os caminhos, você chega nos pontos comerciais, aeroportos, shoppings, o centro de Juazeiro, que é um dos centros comerciais mais pujantes, e com preço bom, e isso dinamiza cada vez mais o processo econômico.
Então, esses fatores fazem isso. Por exemplo, para você ter uma ideia, quando você entra em Juazeiro, você tem um shopping, você tem um polo médico, você tem um polo industrial, você tem um polo de serviços que facilitam a questão econômica. Então, você tem condição estrutural, uma coleta seletiva voltada à questão da logística reversa e espaços físicos com internet, que facilita você a mobilidade, funcionamento de mobilidade urbana na cidade, tudo isso. Daqui a algum tempo a gente vai estar vendo isso sim, 10.000 anos-luz na frente de grandes capitais e de cidades polos também. Já estamos no ar há muito tempo, né? Pronto. Aqui que a gente já está ao vivo. Exatamente. Eu estou vendo aqui, muita gente, mais rápido do que foi um negócio fenomenal. E só para a gente finalizar, Fernando, no meu ponto, que eu vou esperar outras perguntas aqui, como você observa a logística estratégica no Nordeste para alavancar e tirar a região Nordeste do atoleiro dentro dessa questão da logística? Isso nós vamos penar ainda um bocado. Agora, se o governo continuar fazendo o que vem fazendo, eu acredito numa mudança muito grande, né? Porque eu estou vendo as coisas acontecerem. O mais importante, obras que estavam paradas não sei quanto tempo, agora estão começando a serem concluídas. Que esse é um dos grandes problemas também, não só de governo, mas a nível de empresarial. Quantas e quantas vezes a gente começa um projeto dentro da empresa, para no meio do caminho, já tenta tocar outro projeto e aquele outro ficou para trás. Ou seja, talvez você não tenha desembolsado dinheiro, mas dinheiro em espécie, mas hora de trabalho é dinheiro, doutor. Quantas e quantas vezes você investe num projeto 1.000 horas de trabalho e no final abandona o projeto para pegar um outro? A mesma coisa só o governo. Você tem aí um governo de um determinado partido, começa uma obra, na eleição seguinte, que infelizmente é a cada 4 anos, ganha um de outro partido, esse de outro partido, porque o outro que iniciou a obra deixa para ela para trás para fazer uma nova. Ele tem que ver o seguinte, isso aí é dinheiro do povo, né? Eu acho que deveria ter na própria Constituição que toda obra iniciada tem que ser terminada. Esse é um ponto pacífico, né? Seja por mesmo partido ou não. Iniciou, tem que ter seu fim. Só inicia uma nova obra após terminar a anterior, né? Quantas empresas, por exemplo, fazem isso na empresa privada? Eles só iniciam um determinado projeto se o outro anterior. Logicamente, se o projeto for analisado e ver que não vai dar certo, aí é outra história. Você pode mudar. As mudanças estão exatamente aí para acontecer. Você não pode dizer, eu fiz esse projeto, eu planejei dessa maneira e vou fazer a vida toda daquela maneira. Como o mercado está mudando, eu tenho que adaptar, às vezes, no meio do caminho. A logística do Nordeste vai sofrer muito. Por exemplo, se a nossa Transnordestina já tivesse saído do papel e que Salgueiro é um ponto vital aí para isso, nós estaríamos já no outro patamar. Porque ao longo da ferrovia, e para um país continental, o ideal é ferrovias, né, integrado com o modal rodoviário, a gente tem hoje, todo o nosso transporte de carga, 62% da carga desse Brasil vai via modal rodoviário. E às vezes o pessoal, para uma política de frete não muito balanceada, o que é que vai acontecer? Coloca peso excessivo no caminhão. Só que o peso excessivo no caminhão vai também estragar as estradas. As estradas não têm conservação, aí é uma bola de neve, né? Eu me lembro bem que quando eu estava fazendo a ampliação da BR-232, o projeto inicial era para ter 30 centímetros de concreto. No meio da obra, verificou-se que só estava com 15. Ora, se as ferrovias na época, as rodovias eram feitas para aguentar 60 toneladas por metro quadrado, mesmo eu de 60 já teria problema. Imagina hoje que você tem caminhões, ou bicaminhões, ou tritrem, como se chamam,
levando aí 110, 120, 130 toneladas por metro quadrado. Vai afundar tudo. E aí vai necessitar recursos novamente para recuperação de nossas rodovias. Eu sou adepto de integração dos modais. Um país continental está provado que o que se tem que fazer é integrar ferrovia com rodoviário e aproveitar também cabotagem. Graças a Deus, agora recentemente foi a nova lei da cabotagem, em que nós precisamos sair da inércia. Mas cabotagem, para quem não conhece, é o transporte marítimo ao longo da costa de um mesmo país. Quando é entre países, chama-se marítimo. Quando é dentro do próprio país, chama-se cabotagem. Então, nosso país, ele é banhado praticamente pelo oceano, desde o norte até o sul. Por que a gente não usa cabotagem? Né? Até hoje, 1% representa cabotagem. Querem dobrar isso nos próximos 3 anos. Tomara. Antigamente só podia fazer cabotagem se fosse com navios nacionalizados, navio fabricado do país. Graças a Deus isso acabou. Agora pode ser navio vindo de fora também para exercer cabotagem aqui. Isso já é o que eu chamo de regulamentação. Regulamenta. Né? Se o governo se preocupar com as regulamentações, se o governo se preocupar com a melhor aplicação possível dos recursos públicos, porque, na realidade, nós vamos ter um outro país. Deixe-me ver aqui, Fernando, se tem mais alguma pergunta. Eu aproveito o momento aqui tal do ar para convidar o pessoal que está nos assistindo a se inscreverem no nosso canal do YouTube, o canal Focos Trigueiro. Vocês têm lá a discussão sobre todos os temas, tem todas as nossas lives que nós participamos, né? Desde a parte falando sobre qualidade, falando sobre competitividade, falando sobre estratégia, falando sobre logística, né? A próxima, inclusive, né, quem quiser nos assistir ao vivo também, nossas lives são às terças-feiras, às 13 horas. Você fazer o descanso do almoço, é almoçando e assistindo a live. É almoçando com conhecimentos, como a gente diz, agregando conhecimentos. É sempre às 13 horas, tem no máximo 1 hora de duração, 1h15, no máximo, que é exatamente também para não ficar cansativo, né? E a próxima nós vamos falar exatamente sobre ensino à distância, com a CEO da Long School, que é uma das primeiras grandes instituições existentes no país, sediada em Minas Gerais, em que hoje faz o ensino à distância na área de logística, né? Foco maior em cima de logística. Então, nós vamos exatamente conversar sobre ensino à distância, dificuldades, oportunidades, né? Bater um papo. É feito como a gente faz aqui, não é uma palestra, nós estamos batendo um papo, né? Já que o pessoal... Oi, Dicleo. O aluno Alencar, do sexto período de educação do SESVASF, ele tinha feito uma pergunta antes a gente ter um problema de conexão. Qual foi a pergunta? Ele gostaria de saber de como as empresas que trabalham com exportação poderiam se sobressair durante essa pandemia. Fica difícil você responder assim, como é que eu posso sobressair? Eu diria o seguinte: primeiro, analisar o cenário, o que é que está acontecendo, né? Verificar qual é o mercado que ela atua, e procurar ver se existe novos mercados para o tipo de produto. Eu não sei realmente qual é o produto da empresa, né? Eu diria que tente ser diferente, aquilo que eu conversei antes. Tente não fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo. Eu digo sempre o seguinte: vai sobreviver na prática quem souber agregar valor. Se você agrega valor para o cliente, e quando eu falo valor, não é o valor financeiro, é aquele algo mais que eu entrego para o cliente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Você comprou um produto pela internet e na hora da venda o cara disse que me entregava com 48 horas. De repente o correio entrou em greve.
que é que eu tenho a ver com a greve do Correio? Se ele só trabalha com Correio. Ele tem que estar preparado para atender o cliente conforme ele disse ao cliente. E esse é o grande pecado que as nossas empresas estão fazendo hoje. Algumas até estão vendendo o produto sem ter o produto. Ele só faz o pedido depois que chega o pedido do cliente. Então, essa é uma das coisas que nós, consumidores, hoje não queremos mais. Você hoje utiliza, eu até botei uma notazinha no Facebook, dizendo o seguinte: você sabe por que as pessoas estão deixando de comprar no e-commerce? Poderia estar muito maior o e-commerce, porque os prazos estão muito dilatados. Comece a reduzir os prazos. E outra coisa, entregue aquilo que disse que você tinha. Porque, por exemplo, eu comprei esse fonezinho de ouvido que você está usando aí, Guilherme, que na verdade é um direito e um esquerdo, não sei se o seu é o mesmo, é o que tem que... não sei se dá para vocês ver esse aqui, vocês estão vendo, né? E chegou um com defeito, o lado esquerdo está com defeito. Ficaram de me mandar outro até hoje, não recebi ainda. Então isso começa a gerar problema de credibilidade, como a gente falou. Então o que você tem que conquistar no mercado é credibilidade. Credibilidade se conquista com atitudes. Faça atitudes diferenciadas, atitudes que agreguem valor, que aí você vai ter muito sucesso. Logicamente que um caso bem específico, a gente teria que analisar cada caso, né? Fica difícil. O Will está dizendo aqui, como a Transnordestina já foi citada, tem como explanar um pouco sobre a importância da mesma para as empresas da região. Eu acho que quem deve conversar bem com isso é o professor Marcílio na live dele, né? Eu vou falar de tecnologia 4.0. Mas tudo bem. Eu diria assim, eu participei de vários debates sobre logística na região Nordeste, até que como presidente da Associação Nordestina de Logística, eu tenho que estar me inteirando, tenho que estar pesquisando. E a Transnordestina teve uma reunião com o ministro Tarcísio, e ele prometeu que está reabrindo a nova licitação, porque a empresa que tinha ganho a licitação anterior estava sem condições financeiras para tocar o barco, né? E hoje ela chegou já de Salgueiro para o lado de... Quem vai para o lado de Pecém, estava já bastante adiantado, mas tem a parte que vem para Suape aqui. Bom, segundo ele, acha que no primeiro semestre de 2021 deve estar sendo retomadas as obras transnordestinas. E eu diria que a importância é vital, porque nós vamos baratear tremendamente o custo do escoamento, principalmente de grãos do sul do Maranhão, sul do Piauí, toda essa região aí do sertão, do Vale do São Francisco, né? Toda essa parte todinha. Daí via trem, fazendo, logicamente, as interconexões com o sistema rodoviário. E tendo duas vias de embarque, Pecém no Ceará e Suape em Pernambuco. E com detalhe, entendo a ferrovia, todas as cidades ao longo da ferrovia tendem a se expandir também. A gente pode ter uma agricultura aumentada, pode ter outros tipos de explorações nessas cidades, que hoje não acontece porque não tem como escoar. Você tem uma ideia, Araripina, a terra do gesso, né? A gente compra gesso da Itália mais barato do que o produzido em Araripina. Embora a qualidade do gesso de Araripina é considerada o melhor do mundo. Só que o custo do frete por caminhão inviabiliza. E eu tendo trem, não. Eu vou reduzir esse custo e ele passa a ser mais competitivo. Eu diria que a importância da Transnordestina para a nossa região é fundamental. A gente tem que lutar para que ela aconteça. Logicamente, ela vai fazer integrações com a Norte e Sul, vai fazer integração com a Leste-Oeste, ou seja, agora todos usando o mesmo tipo de bitola, que é a distância entre trilhos, né? Vai ser a bitola larga, que no Brasil se usava 3 tipos de bitola, então você não podia passar de um para outro estado, porque as bitolas eram diferentes. Logicamente, isso tem um motivo, que era desde a época das capitanias hereditárias. E para você não invadir a capitania hereditária do outro, você fazia bitola diferente para não deixar você ser invadido, e a guerra tomava conta nessa aí para tomar o espaço, né?
Só que agora a tomada de espaço é no bom sentido. A tomada de espaço é no ganho econômico, no ganho produtivo. E a gente tem que fazer a integração. Um país, como pode dizer, o Brasil é um continente praticamente. Eu diria que cada estado do Brasil praticamente é um país, né? Logicamente, tem alguns mais desenvolvidos, que é o Sul e Sudeste, onde tudo acontece, desde então tudo foi colocado para o Sul e Sudeste, só que agora está começando a vir para cá. Estão tendo bons olhos com a nossa região. Espero que continue esses bons olhos. Comentário de Alexia Lara. Obrigado, Alexia, que ela diz aqui que a gente deu uma nova visão sobre gestão e logística, um novo horizonte. Era tão bom que eu estivesse aí com vocês, né? Se a gente pudesse fazer presencial, fazer umas dinâmicazinhas. Mas, doutor, não esqueça de fazer, não sei como é que você vai fazer, o sorteio dos livros aí, pessoal, certo? Não preocupe não, a gente daqui a pouco, quando a gente terminar as perguntas e respostas, a gente vai fazer aqui, viu, Fernando? Eu lembro que eu falei que eu só posso ir até 21 horas, porque aí 21 horas eu tenho uma outra live. Então, daqui a pouco a gente... Lembra-se disso, né? Infelizmente. Eu estava assistindo um filme, que eu acho que o senhor já assistiu, que se chama O Destino de uma Nação. É um filme sobre Winston Churchill. O homem do charuto. Um dos maiores estrategistas, e a preocupação dele é não deixar os inimigos irem para a praia. Chegaria mais próximo no outro continente. Então, enquanto os uns têm a preocupação de deixar o inimigo não chegar na praia, a gente está vendo os inimigos chegarem na praia, e isso aí dificulta, porque hoje o modal aquaviário, ele é um dos modais mais práticos e que não tem um custo caro, certo? Então, uma hidrovia, o processo da cabotagem, facilita muito. No Sul e Sudeste tem um advento muito forte, mas aqui no Nordeste seria muito importante você ter uma hidrovia do São já foi feito, mas outros trechos é inviável, porque está com muita pedra e o custo para você fazer a desobstrução para tornar navegável se tornava inviável o projeto. Então, mas se pelo menos a gente usasse a parte hoje, que pelo menos é navegável, já é o outro não, mas é aquela velha história. Eu quero fazer que ele seja navegável durante 50 quilômetros, mas tem 30 que eu não posso navegar. Navega nos 20. Mas minimiza a situação. Mas aqui ou se faz 50 ou não se faz nada. Infelizmente é essa a visão que a gente tem. Você vê lá agora, foi até inaugurado novos portos lá no norte, porque o norte, a região amazônica, é toda fluvial, doutor. Você vê lá barcas e mais barcas, principalmente saindo com madeira, né? Seja contrabandeado ou não, mas não deixa de ser um pouco a floresta sendo derrubada, né? Eu tive a oportunidade de ir lá em Rio Branco, no Acre, fazer uma palestra, fronteira já com Cubirra, na Bolívia, em que a gente atravessou a ponte, é como se fosse o Petrolina Juazeiro. De um lado você tem Brasileia no Acre, e do outro lado você tem Cubirra, na Bolívia, né? E que você atravessa a ponte, do outro lado totalmente subdesenvolvido, porque a Bolívia, queira ou não queira, investiu nos aspectos fluviais. Do nosso lado, subdesenvolvido. Pô, é só atravessar uma ponte. Olha lá o que eles estão fazendo, a gente pode fazer a mesma coisa do lado de lá. Eu digo sempre que copiar as coisas boas não é desmérito de ninguém. Agora faça. E aí? O nosso vice-presidente, Inaldo Moreno, está acompanhando, está dizendo aqui, sabe as palavras em todos os âmbitos, tanto no administrativo quanto no contexto humano. Uma lição de vida, tá? Parabenizando o senhor, professor Fernando, o nosso vice-presidente, Inaldo Moreno, a aluna Dayana Barros, até porque nesse período, e a praia está horrível, esse feriado foram muitos, temos que aguardar um número de casos explodir de novo. Então, é uma falta de planejamento muito forte. Rapaz, eu não diria que é falta de planejamento, não, viu? Eu diria que é falta de educação mesmo. O que está faltando no nosso povo é educação. Porque nós só estamos
se o povo educado, um povo que tenha determinado nível de consciência, não faria o que a gente viu ontem nas nossas praias. Eu digo sempre o seguinte, a gente não precisaria nunca ter feito o tipo de fechamento que a gente fez, desde que a gente obedecesse as recomendações. Quais são as recomendações? Lava a mão com água e sabão, o álcool 70% em gel e máscara, pô. Mas o que a gente vê é exatamente o contrário, né? O que a gente vê, infelizmente, politizaram muito essa pandemia. Todo mundo viu aí e tem exemplos mostrando, eu não posso de falar porque eu não sou médico, mas pela literatura, pelos exemplos, eu digo, isso a gente tira, como a gente trabalha com estatística e trabalha com gestão, a gente sabe, no regime de incerteza, a gente vai no caminho daquele que tem a maior probabilidad de acerto, não é isso que se faz na estatística? Né? Vamos usar a maior probabilidade de acerto. Ora, o que é que aconteceu? Foi mostrado por A mais B, um grupo de médicos aí, eles podem falar melhor do que a gente, que se eu fizesse o tratamento logo no início, né, nos 2 primeiros que apareciam os sintomas, não teríamos tantas mortes como a gente teve. Essa aqui é a verdade. Mas politizaram a coisa. Porque o nosso presidente chegou e disse, não, hidroxicloroquina. Aí disseram, é o remédio do Bolsonaro. Ora, logicamente que politizaram a partir daí. Se ele não tivesse dito nada, no meu modo de ver, e o pessoal começasse a ministrar, resolveria o problema. A prova de que politizaram foi exatamente isso. Se foi bom ou se foi ruim, o que ele fez, realmente não cabe a mim avaliar isto aí. Mas quem está falando são os médicos. Os médicos mesmo disseram, olha, isso é uma coisa que ninguém conhece a realidade. Vamos trabalhar em cima da teoria da probabilidade. Cada um seguir um caminho. Aí verificar, esse caminho é o melhor. Então vamos usar o caminho melhor. Vai morrer gente? Vai. Mas morreria muito menos se não tivesse politizado. Né? Isso faz parte do processo do gestor dentro das organizações. Né? Tem uma pergunta aqui, professor Fernando. Só falta 15 minutos, certo? Daqui a pouco a gente faz. O aluno Ridovaldo nunca havia assistido Fórmula 1. Esses dias ele assistiu e pôde perceber a disputa não dos carros, mas das grandes empresas para ter sempre o melhor carro, tanto em potência quanto na aerodinâmica. E depois ele fala também, pude observar planejamento e um meio logístico enorme por trás desse grande evento. Com certeza, a Fórmula 1 nos dá grandes... Não só a Fórmula 1, o futebol como um todo também, é uma aula de planejamento. Agora, é aquela coisa, não adianta a gente fazer planejamento para botar na prateleira e deixar lá arquivado. O que a gente planeja, não é à toa que a gente aprende nos cursos aí um tal de PDCA. Não é verdade? Ou seja, eu diria que eu sou contra aquela figurinha do PDCA. Porque eu digo sempre o seguinte, dividir em 4 partes iguais. Eu digo não. Metade da circunferência devia ser o P. Porque o segredo do sucesso está no bom planejamento. Se eu faço um bom planejamento, a minha execução passa a ser bem mais fácil, meus controles, através de indicadores, passam a ser mais fáceis ainda, e o que eu vou fazer é simplesmente correção de rotas no azinho, né? Mas eu digo sempre, muita gente diz que o PDCA tem uma máxima, e quando eu giro no sentido PDCA, acontece o quê? Muita gente diz, não, deixa lá, não mexe no que está dando certo. Pô, eu tenho um PDCA de melhoria, mas na prática o que a gente vê é ele girando ao contrário. É o A de acha o problema, o C de convocar a equipe, o D de definir o culpado e o P de punir. Né? Ou seja, por quê? Porque as nossas empresas ainda adotam o chamado regime autocrático. E no mundo atual, o regime tem que ser participativo, é gestão participativa. Ou você envolve as pessoas no processo de gestão, ou você vai ficar marcando o passo, com certeza. Não vai ser frevo, mas vai ter que marcar o passo, né? Sim, exatamente. Uhum. E olha que o frevo, da sua maioria, é no mesmo lugar, né? O passo é feito num lugar só. Mas lá dentro de
Olinda de preferência. Professor, a gente vai fazer assim, a seguinte temática com a questão do sorteio, certo? O nosso amigo Luiz Eduardo, que ele está comandando aqui as entradas dos alunos, certo? Eu pediria ao meu amigo Luiz que destravasse o microfone, certo? Luiz, pode destravar aí? Quantos entraram? Eu tenho aqui uma maquininha de fazer sorteio. Pronto. Porque como tiveram algumas entradas, nós tivemos 195 visualizações, certo? E 70 entradas, mas chegou um momento de termos 90 alunos, certo? Entrando. Então, eu queria, já que o senhor está com sua máquina aí, o senhor pudesse nos auxiliar e fazer o sorteio. Eu tenho aqui, é um softzinho que a gente faz, e você tem apenas me dizer de 1 a quanto, para eu poder ver. Vamos fazer de 1, é porque eu combinei com o pessoal que ia passar o número da matrícula, professor. Certo? Ia ser pelo número da matrícula. Eita, aí fica, não é pela ordem de entrada não, né? Não. Mas a gente pode ver aqui a ordem pela entrada. Se você tiver a ordem de entrada, eu boto aqui do número 1 ao número tanto, e aí o sistema automaticamente vai dizer quais são os números sorteados. Aí você depois me diz quem é a pessoa. Bom, isso é uma maneira de fazer, fica a critério de vocês. Luiz, joga a informação aí para o professor. Tá aqui comigo, peraí. Eu vou mandar aqui para o senhor. De 1 até... É só dizer, de 1 até quanto? Pronto, de 1 até 100. De 1 até 100. Isso. Pronto, de 1 até 100. Posso clicar o primeiro? Pode. Tá dando para vocês verem. Vocês não conseguem perceber aqui, não? Tá dando para ver? É porque eu não estou me vendo aqui. Tá dando para ver aqui, ó? Tá vendo? Tá meio ruim. Eu não sei. Aqui dá. Isso aqui Aê. Tá. Pronto. Então, de 1 a 100, vou rogar o primeiro. Não vai. Vamos lá. Olha o número aí. Número 2. Número 2. Peraí. Número 2. Segundo aluno a entrar. E diga agora na íntegra que eu tenho aqui no Zap. As primeiras pessoas que entraram foi... Vou dizer agora. A primeira pessoa que entrou foi Raniele Araújo, do Emetec. E a segunda pessoa foi Ana Cecília Sara, do 7º período de administração. Ana Cecília, pronto. E ainda vai o segundo. Pronto, vamos lá. 79, agora te vira. Agora aqui, ó, 79. 79. Vamos lá. Foi o aluno Osemar Júnior. Osemar? Do 4º período. Osemar Júnior. Pronto. Osemar Júnior. Então eu precisaria que ele me mandasse o e-mail deles. Pronto. Né? Para aquele que eu coloquei aí, focus@focustrigueiro.com.br, e pelo próprio e-mail eu autorizo e mando o livro para ele. Pronto. Pessoal, Osemar e Ana Cecília, por gentileza, se estiverem me ouvindo, tem o e-mail do Focus Trigueiros, certo? E lá vocês pegam a informação que o professor Fernando passa para vocês, o e-mail. Vocês têm lá o material que foi disponibilizado, tá bom? Mas qualquer coisa eu vou mandar para vocês no grupo de vocês dois, tá ok? Pessoal, alguém tem alguma pergunta a mais? Eu coloquei aí no chat o nosso e-mail. Não sei se você está vendo. focus@focustrigueiro.com.br focus@focustrigueiro.com.br. Está no chat aí. Eu estou anotando aqui, porque @... Eu já anotei aqui, Ana Cecília e Osemar Júnior, não é isso?
Isso. Pronto, eu fico aguardando o e-mail dele para mandar o livro para eles. Isso. E aos demais, aproveito, quem quiser adquirir o livro, você pode solicitar por esse mesmo e-mail, é baratinho, não custa caro, eu só não tenho de cor aqui, tem que ver com o pessoal, e vocês estariam ajudando o Hospital do Câncer e ao mesmo tempo a ACD. Pronto. Pessoal, alguém tem mais algum questionamento a fazer ao nosso palestrante? Por gentileza. Vamos lá. Só aproveitando, Fernando, eu quero lhe agradecer, meu amigo, mais uma vez por ter aceito nosso convite, certo? Um convite que foi feito lá naquele projeto Live de Gestão Eficiente, certo? Tem uma amiga nossa que é a aluna Gleice Santos, ela, quando eu disse, eu vou chamar aquele professor dos carrinhos, ela disse, dos carrinhos, eu gostei dele também, viu? Nossa amiga Gleice, certo? E só tenho a agradecer, Fernando, mais uma vez, dizer que amanhã nosso amigo, professor Francisco Saboia, vai gente estar finíssima, presidente do Sebrae. Também uma indicação do senhor, certo? Colega meu da universidade. Peço que você convide os alunos para fazer uns minicursos, porque as inscrições vão até amanhã, certo? E nós temos todo um planejamento que tem que ser feito. E aí eu quero que o senhor deixe um recadinho final para os alunos. Bom, eu sempre digo o seguinte para o pessoal que é aluno. Fique velho, mas não envelheçam. Você pode até estranhar essa frase, não é minha, é do Capiba. Porque, na realidade, a gente fica velho na idade, mas tem que ser jovem em termos de conhecimento. O tempo todo a gente tem que estar se atualizando. Nunca deixe de estudar. Eu estou com 70, caminhando para os 71, e eu nunca estudei tanto na minha vida. Né? Principalmente a própria pandemia me levou a isso, a buscar novas formas de fazer as coisas. Acostumado com aulas presenciais, eu tive que fazer minhas aulas todinhas adaptadas a essa nova realidade. Logicamente que as empresas também precisaram fazer essa adaptação. E para nós, pessoas, né? Lembre-se, o sucesso de qualquer empreendedor, o sucesso de qualquer gestor depende praticamente daquilo que eu falei no primeiro momento, né? Ou seja, seja íntegro, isso é fundamental, ou seja, ter caráter, né? Vocação, trabalhe naquilo que você gosta. Não se sinta, não, porque papai disse que eu tinha que ser engenheiro. Se você não gosta de ser engenheiro, não vai ser engenheiro. Papai disse que eu tenho que ser administrador, que às vezes os pais influenciam muito. Não. Veja qual é a sua verdadeira vocação. Trabalhe naquilo que você gosta. Ou seja, a gente tem que trabalhar naquilo que a gente sentir a baba caindo e segurando a baba, como eu digo sempre. Né? Tem que babar pelaquilo que faz. Talento. Com certeza, cada um de vocês tem um talento. Precisa fazer emergir esse talento, colocar para fora esse talento, sair de zona de conforto. Né? Esforçar, todos nós somos esforçados. Não podemos nunca ficar, não, eu sempre vou nesse ritmo. Não, a gente tem que sempre tentar aumentar o ritmo um pouquinho mais. E, obviamente, uma coisa que o japonês ensinou muito para a gente, disciplina. Tudo tem que ser disciplina. Quem quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, termina não fazendo nenhuma boa. Escolha o seu foco. Né? Escolha o seu propósito. E sucesso para todos vocês. Professor Fernando, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, agradeço, certo? Pessoal, não esqueçam amanhã, palestra do professor Francisco Saboia e, reforçando, as inscrições dos minicursos vão até amanhã, às 23h59, viu? Manda o link, talvez, se eu tiver tempo, eu também vou assistir o de Saboia. Pronto, mando sim, vou mandar, viu, Fernando? Tá, joia. E obrigado por sua participação, obrigado pela orientação no programa. O professor Manuel Heleno, que é coordenador de letras e professor também do curso de ADM, está parabenizando sua palestra, e os demais docentes da faculdade também, o professor Marcos Tuchá, que é o nosso presidente, e a professora Geisa, estão mandando um abraço, que são o presidente e a vice-diretora, e estão acompanhando também. Tá ok, Fernando? Mais uma vez... Estamos às ordens, quando precisar, dependendo da disponibilidade de agenda,
pode contar conosco. Eu acho que esse é que é o nosso papel. A aluna Maísa Santos, Maísa Rodrigues, ela gostou muito de sua palestra, viu? Ela está mandando um abraço para o senhor. E só deixo aqui agradecer. Você me permite também, a partir de sábado, nós estamos ministrando cursos pela Focus, junto em parceria com a Nelog, com foco na logística, cursos com 8 horas de duração. Então, quem estiver interessado é só solicitar, aproveita o e-mail aí e pede mais informações. Né? Fernando, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Um abraço grande a todos. Sucesso, uma boa noite. Ok.